leitores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube. No vídeo de hoje, review de Mashiro no Oto, 10º capítulo. Gente, que capítulo tenso foi esse? Nossa, mãe, tenso do começo ao fim. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez. Se inscreva no canal, deixa seu like e aproveita também para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Lá você vai ficar sabendo rapidamente assim que eu subir vídeo aqui na plataforma, beleza? Bem, agora sem mais delongas, bora para fazer esse review de Mashiro no Oto, 10º capítulo, porque olha, o negócio foi tenso, bota tenso nisso. Bem, vamos lá. Bem, o anime começa, como eu já disse, né, botando pressão, mas foi pressão do começo ao fim. Logo de cara, a voz, o criador, já começa a nos trazer uma reflexão muito interessante, né, de que todo ser vivo, no seu processo de viver, ele tem direito a fazer escolhas. Porém, nessas escolhas, né, eles acabam encontrando outras pessoas que impedem deles fazerem essas escolhas, né? E que no caso acabam meio que uma possível nova experiência. E no caso, essa entidade, ela fala que não gosta muito disso, no caso dessa intervenção. Mas aí, meus caros, enquanto isso, o ataque continua lá, né? Aquela outra entidade, no caso, ataca o Gugu, agora na forma da Mate. E é claro que o Fuji tenta ali defender como pode, né? Ele faz ali uma cerca com aquela lança que ele já consegue criar. Só que não dá muito certo, né? E no caso, o Gugu se lembra o que a velha lá atrás falou daquela suposta criatura que já havia atacado o Fuji com ela lá na floresta. Então ele começa... Cara, o Gugu é muito esperto. E é claro, né? Ele pega ali a lança que foi jogada ali próximo dele e joga de uma forma habilidosa, certeiro ali na Mate, que no caso não é a Mate, é a outra criatura, e vai certeiro ali na cara da criatura. Só que no caso, a criatura acaba puxando ele e joga ele longe. E o Fuji acaba sendo perfurado novamente. E com a pancada, tamanha foi a velocidade que ele foi jogado longe, todo aquele licor que estava na barriga dele é expelido. Gente, que dó do Gugu. Só que nesse exato momento, eis que algo muito misterioso acontece, que eu acho que não é tão misterioso assim, porque surge um fogo do nada. Quem poderia ter criado aquele fogo ali do nada? Quem? Então, né? E aí o Gugu, como é muito esperto, ele tenta pegar aquele resquício ali de licor dentro da barriga dele e jogar naquela planta, no caso, naquela entidade ali em forma de Mate ainda, né? Só que não resta mais nada, nem sequer um pouquinho ali para poder queimar. E é claro, o Fuji fica extremamente bravo, né? Fala para ele ir longe, sai dali, que se caso ele voltar, ele ainda vai morder ele, né? E é nesse momento, gente, eu vou bater, porque caramba, ele tem a brilhante ideia de voltar lá na adega, lá na loja do velho e encher a barriga de novo de licor e tentar novamente fazer uma espécie de isqueiro gigante naquela entidade. Mas é claro que não vai ser tão fácil, né? Não é somente ir até a loja, porque o Gugu é estranho, muito estranho como que o corpo do Gugu se comporta, porque ele começa a sobreaquecer e ele acaba caindo. E começa a entrar ali meio que num efeito da pinga. Ele começa a meio que ficou teoricamente embriagado. Mas o menino é muito determinado e mesmo embriagado, ele consegue chegar até a loja. Chegando lá, né, graças a Deus, ele acaba encontrando quem? A família da Rain,
que no caso estava meio que desesperada atrás dela, né? E no caso foi muito engraçado, nesse momento foi engraçado a cena, porque tá ali meio que o pessoal tentando acalmar a família da Rain. O Gugu chega estranho, todo mundo meio que checa, acha que ele está estranho, e ele logo pede pinga pro velho. Que cena, meus caros! Literalmente, o que a família pensou? Eles vão oferecer pinga pra minha filha também? Ele ali meio que embriagado ainda tenta explicar o que aconteceu lá na mata junto com o Fuji, mas não dá, não tem como. E ele continua insistindo que ele quer a pinga mais forte, não pode ser qualquer uma não. E é claro que a família fica tipo, o quê? Como assim é mais forte? Não pode ser qualquer uma? Gente, nessa cena foi engraçado, foi cômico, né? Porque a gente precisava, né? Só que aí, né, meus caros, eis que o velho fala que algo está estranho no corpinho ali do Gugu, que algo rompeu ali dentro dele, que ele vai morrer. Nesse momento eu fiquei, ó, meu Deus, não acredito, mas já? Agora? E enquanto o velho estava ali enchendo o Gugu, né, o pai da Rain meio que explica ali pra velha, falando que ela não tem motivo nenhum pra poder ficar fugindo de casa, que ela tem tudo do bom e do melhor, que não há problemas nisso, né? E aí a Pierron, né, sábia, é inteligente também, né? Ela diz que o problema talvez é que não haja problemas. E aí eu fiquei pensando, é um pouco parecido com a visão lá da entidade, lá do comecinho, né? No caso, a Rain, ela tem ideia, ela quer ter novas experiências, só que a família meio que não deixa ela ter essas novas experiências, né? Meio que tá ali controlando ela, né? Impede dela ter as próprias experiências, né? Ó, interessante, né? E é claro, né, naquele jogo ali de empurra-empurra, a Rain não quer ir embora. O Gugu, no caso, insiste para ela poder ficar. O pai questiona, mas por que você quer tanto ficar? Por que você fica fugindo e tudo mais? E a Rain, no caso ali num desabafo total, ela diz que ela quer ser livre, que ela quer poder errar, ela quer poder fazer o que ela bem entende, de forma a se sentir até meio que envergonhado, né? Eu achei interessante e de forma tão ingênua também de se falar. E é claro que o Gugu meio que já está mais do que embriagado, altíssimo, acaba se declarando ali logo pra ela, que é claro que sóbrio ele nunca ia falar isso, né? E aí, meus caros, eis que o momento cômico acaba, porque o Gugu parte lá pra floresta, a Pierron não deixa ninguém sair da loja e eles começam a escutar coisas estranhas, barulhos vindo da floresta. A galera corre ali pra janela. O Gugu acaba encontrando a criatura que agora está no formato, no caso, no modo do urso, porém ele não consegue encontrar o Fuji. E aí, meus caros, eis que começa uma briga que eu fiquei, meu Deus, porque o urso ele começa a atacar ali o Gugu com as suas lanças em forma de galhos, né? E aí, meus caros, eu vou dizer que o clã Uchiha chora, mas chora muito, porque o Gugu começa a jogar várias bolas de fogo, incrível, e acaba queimando literalmente aquele monstro gigante que é reduzido a cinzas. É incrível a cena de como que o Gugu conseguiu queimar aquela criatura toda. E aí, depois de queimado toda aquela criatura, o Gugu ali aparece ali chorando, né, lamentando a morte do amigo, porque ele pensava que o Gugu, que no caso o Fuji, fosse imortal, né? Eu fiquei, meu Deus, será? Mas como assim? Até eu fiquei me questionando, tipo, e agora? Tipo, sério, e agora? E eis que nesse exato momento sai uma luz ali das cinzas, né? E meio que começa a correr em direção a uma pedra. O Gugu, claro, óbvio, vai atrás, né? Eu até pensei, por um momento, que o Gugu fosse morrer. E no caso, dar o seu corpo, no caso, pro Fuji. Sério, pensei por um momento que alguma coisa fosse acontecer
com o Gugu, mas nesse caso não. No caso, o Fuji, ele novamente possui a pedra. E nesse exato momento, quem aparece? O Kansa Tetsuha, que eu vou chamar de Kansa, que no caso é o criador do Fuji, o narrador, né, dessa emblemática saga. E no caso ele começa a elogiar o Fuji, né, dizendo que apesar dele ser frágil, ele não é fraco e que ele vai deixar o Fuji ainda mais forte. E é incrível porque no caso ele toca ali na pedra e consegue novamente dar, né, meio que faz um upload ali, né, todas as formas que o Fuji até então tinha. É incrível, que cena! E no caso a primeira forma que ele consegue ali é do lobo. Que emocionante foi essa cena desses dois. O Gugu, no caso, estendendo a mão ali pro Fuji morder, porque ele já tinha dito, né, que se caso ele voltasse, ele ia morder ele, né? Pois bem, deu uma mordida ali, né? Mas foi muito fofo. Gente, escorreu uma lágrima assim, eu chorei nessa hora, eu falei, nossa, não dá. E no caso, eles voltam ali pra casa, né, aquela festa e tudo mais, né? É claro que não vão dar muitas explicações, né? Não tem porquê, né, alarmar o restante ali da família, né? E é claro que o Gugu, novamente, ele diz pro velho, né, que ele não perdoa ele de fato. Porém, ele o considera, afinal de contas, ele salvou a vida dele, né? Então ele meio que deve isso a ele, porém não o perdoa por o que ele fez, né? E aí, no caso, o Fuji, ele vai lá fora para poder pegar água e nesse exato momento ele tem uma conversa ali com o Kansa, que no caso vem ser o criador dele, né? E aí, meus caras, a gente volta lá pro início, porque ele disse, né, a questão das escolhas e tudo mais, né? E ele meio que manda o Fuji sair dali. Porque o Fuji, ele tá meio que parado, estagnado ali, ele não tá muito crescendo, né? E que se porventura ele ficar ali, ele vai até amadurecer, ele vai até crescer. Porém, vai levar muito mais tempo. E se ele sair dali e for trilhar qualquer outro caminho, o crescimento dele vai ser ainda mais rápido e muito melhor. Só que no caso, e também temos também a questão de que nesse exato momento ele diz que os Nox, que no caso essa criatura que está querendo destruir o mundo, né? Ele que criou essa criatura e essa criatura tem a missão de acabar com o mundo e que eles são espertos e que eles vão aprender outras formas para poder derrotá-lo, ou seja, nesse exato momento ele aprendeu como perder para o Fuji, mas que na próxima vez ele vai voltar com uma outra forma para poder derrotar ele. E que se porventura o Fuji quiser ainda ficar, ele vai voltar ao estado inicial dele, que era de uma pedra ou de um musgo. Só que aí, meus caros, o Fuji ele decide ficar, porque ele acha, no caso ele tem a certeza, né, que ele precisa, no caso do Gugu, que o Gugu, no caso, vai trazer ele um amadurecimento ainda mais, né? Ele precisa do Gugu para se tornar adulto. E aí o Kansa fala, tudo bem, se você quer ficar, você fica. Eu não vou interferir nisso. Eu falei, nossa, o Gugu aparece e não consegue ver o Kansa, o Fuji até fica tipo, você não consegue ver ele? Ele, claro que não. Tá maluco? Tá vendo coisa? Entra pra dentro, vamos comer. Bem assim. E aí, né, vamos finalizar aqui. A Rain decide ir embora com os pais, né? Afinal de contas, se ela permanecer ali, os pais também vão ficar. E no caso, o Gugu meio que fala pra ela que eles agora têm algo em comum. Que no caso, as pessoas que permitem que eles vivam, né? Que meio que ajudam ele de uma certa forma, nem sempre eles são tão bons assim, né? No caso, o Gugu, o pai dele, assim, o salvador dele, né, fez essas experiências com o corpinho dele. E no caso da Rain, os pais meio que tentam ali acabar, né, com a liberdade dela e a possibilidade dela poder crescer e ter experiências, né. Mas no caso, ele fala, né, que não somos fracos ao ponto de não conseguirmos suportar eles, no caso, né. É bonito, né? É fofo.
E aí, meus caros, depois dessa despedida que ela vai pra casa dela, né? Eles ficam ali, eis que passa 4 anos. Gente, foi a passagem de tempo mais rápida do que Dr. Stone, sério. Porque nesses 4 anos o Gugu se transformou no crossfiteiro brabo, né? A Ren só cresceu, tá igualzinha. E o Fungi tá ali num projeto de barba. Que eu vou dizer que o Fungi, gente, é o Naruto que a gente queria que ficasse grande, sabe? Todo mundo queria que o Naruto ficasse bonitinho, fofinho, depois de adulto e ficou estranho. Pois bem, o Fungi está nesse processo. Cresceu, ficou estranho. Não sei, não gostei muito. Ficou meio estranho, mas tudo bem, né? Vamos ver o que tem mais pra frente, né? Gente, que capítulo tenso foi esse? Tenso, muito tenso mesmo. É isso aí, galera. Vamos parar por aqui. Próximo capítulo vai ser ainda mais interessante, agora numa nova fase. Vamos ver. Temos novidades chegando por aí, né? Uou! É isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like e me conta aqui embaixo o que você tá achando desse anime maravilhoso, beleza? Bora produzir!